Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo de manhã, onde nós vamos prestar o nosso culto diante do nosso Senhor. Que você aí onde você está, na sua casa, você possa juntos também, conosco aqui, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Convido você nesse instante a fechar os seus olhos, curvarem as vossas cabeças. Nós vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, colocamos as nossas vidas nesse instante diante das Tuas mãos. Lhe pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, para que juntos nesta manhã possamos prestar um culto de louvor e gratidão ao Teu santo nome. Visita, Senhor, cada família, cada casa. Toca com as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Abre, Senhor, os nossos entendimentos nesta manhã, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos guardá-la nos nossos corações e que também possamos colocar em prática na nossa vida, Pai. É o que nós Te suplicamos nesta manhã, desejar, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, também quero deixar um recado. Algumas pessoas que têm nos assistido têm nos perguntado sobre a questão do estudo e do ensino da Palavra de Deus. Você pode depois estar falando comigo, como já indiquei a algumas pessoas. Nós temos sim as nossas classes de EBDs após o término deste culto pela manhã. E se você tiver interesse em estar estudando a Palavra de Deus, você pode estar entrando em contato conosco através do canal e nós indicaremos você para a classe indicada para que você possa estar estudando também a Palavra de Deus. Estamos fazendo tudo isso também online, então você vai poder fazer aí na sua casa, onde você está, junto com a Igreja Batista Ebenezer, junto com os professores, a cada um separado pela classe e o tema, a qual você será indicado a fazer. Tá bom? Esse é um pedido de algumas pessoas que chegaram a mim, então estou dando o recado, você pode participar sim, então você entra em contato através do canal e nós indicaremos você para o lugar ideal para que você possa estar estudando a Palavra de Deus. Vamos juntos nesse momento louvar o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Proclamai a sua salvação.
Amados, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, aonde nós vamos meditar na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, de 7 a 10, aonde diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos diante da tua palavra e te suplicamos agora no santo nome de Jesus que o Senhor fale profundamente aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ademoeste nesta manhã, que o Senhor nos leve ao arrependimento, na humilhação diante do Senhor, que nos leve, Senhor, a chegar diante da tua presença, para que o inimigo seja afastado de nós, que nós possamos gravar a tua palavra no nosso coração e mente e que possamos colocar em prática na nossa vida. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, e nos faz instrumentos diante da tua presença, que a nossa vida seja para o louvor e para a glória do teu nome. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero dar continuidade ao que eu falei na quarta-feira à noite, uma vida de santidade. Vou estar falando pela manhã e vou estar trazendo à noite também o encerramento disso, dentro deste contexto, com as palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui Tiago escreve então a sua carta ao povo de Deus, e aqui no capítulo 4 ele fala de se submeter, de se sujeitar, de obedecer a Deus diante daquilo. Ele inicia aqui o capítulo 4 falando o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que Ele fez habitar em vós tem intensos ciúmes? Antes Ele nos dá graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, esta é a introdução que Paulo dá para chegar nesses 3 pontos que nós vamos discutir aqui. Paulo dá início falando de onde vêm as guerras. Não é dentro do vosso próprio corpo, dos seus membros que guerreiam nos desejos carnais, em um com o outro, guerreiam, cobiçam, invejam, matam-se, mas nada tendes, pedem e nada alcança, porque pedes em maus e pede para gastar com os seus vossos próprios prazeres. E aí ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se em se tornar inimigos de Deus? Então Paulo traz a resposta para tudo isso, amados, para ter uma vida de santidade diante do Senhor. Nós não podemos ter uma vida dividida, não tem como se tornar amigo de Deus sendo amigo do mundo. Ou nós somos amigos de um, amados, ou somos amigos de um. Quando somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus, e quando nós nos tornamos amigos de Deus, nos tornamos inimigos do mundo. Esta é a realidade perante a palavra do Senhor.
Então, amados, talvez você esteja pensando, mas então como viver neste mundo, sendo inimigo dele e sendo amigo de Deus? É como o próprio Jesus nos ensina. Vocês viverão neste mundo, mas não podem ser contaminados por este mundo. Eu quero trazer um pequeno exemplo aqui rápido, para depois nós entrarmos nos 3 pontos aqui que nós temos, esses 3 versículos. A partir do versículo 7, é como a garça. Quando você olha para ela na sua plumagem branca, sempre branca, mas ela vive constantemente durante o dia, com a maior parte da sua vida enfiada dentro do lodo, buscando ali o seu alimento. É dali que ela tira o seu sustento, é dali que ela tira a sua sobrevivência. Porém, as suas penas sempre permanecem brancas. Isso deve servir de exemplo para nós. Nós vivemos este mundo constantemente, é daqui que nós trabalhamos, é aqui que nós vivemos, enquanto Cristo não voltar, ou enquanto a morte física não chegar até nós. Mas enquanto nós vivemos aqui, precisamos viver como a garça, sempre brancos e purificados, sem se contaminar com o mundo. É para isso que eu e você fomos chamados. E eu quero entrar então aqui nesta questão de continuidade, de uma vida com santidade diante de Deus. Para isso, o que indica a palavra de Deus através de Tiago, meio-irmão de Jesus, dizendo a nós: sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer para ter uma vida de santidade diante do Senhor é a nossa sujeição, obediência, prostrar-se diante de Deus. É esta questão: sujeitai-vos a Deus, obedeçam a Deus em tudo. Tragam para a tua vida, para a minha vida. É necessário que nós possamos trazer para nós a palavra de Deus como única regra de vida, de fé e de prática. Isto é sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, amados, não é orar na hora de dormir. Sujeitai-vos a Deus não é estar num culto, não é participar de uma membresia da igreja. Sujeitai-vos a Deus, o sentido da palavra diz aqui, é obediência plena a Deus em todos os sentidos. Quando nós sujeitamos a Deus, obedecemos a Deus, é que então nós entramos aqui na parte que ele diz: resistimos às tentações da vida, resistimos ao diabo. Exemplo claro disso é quando o próprio Jesus nos ensina sobre a questão do Pai Nosso. Quando ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A sujeição a Deus, a obediência a Deus faz com que o nome de Deus seja santificado através das nossas vidas. Deus é santo, mas é necessário que as nossas vidas possam glorificar o nome de Deus que é santo. A grande questão é que ele diz aqui: vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal. Lá na oração está dizendo o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os nossos pedidos, as nossas questões de orações, como eu disse, que não é sujeitar a Deus num período de oração, é porque a maior parte das nossas orações não é para que a vontade de Deus seja feita, mas é para que Deus possa fazer a nossa vontade. Isso não está dentro do contexto da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes pedimos e não recebemos. Sujeitar-vos a Deus é pedir para a glória de Deus, é pedir segundo a vontade de Deus. Somente assim nós vamos resistir ao diabo. E somente desta forma, na obediência a Deus, na sujeição a Deus, na prática da palavra de Deus, vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e aceitando a vontade de Deus para a nossa vida, é que o diabo fugirá de nós. Não há outra forma, amados. E muitas vezes nós confundimos essas questões. Um exemplo, quando nós damos disso, eu quero trazer para os irmãos, é o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo diz, a passagem bíblica dizendo que depois dele ter sido levado ao terceiro céu, diz que, de alguma forma, o orgulho, de todo homem parece que se achega ao coração de Paulo, olhando para o texto. Então Deus diz que põe um espinho na sua carne, a qual não vou trazer resposta para você sobre esse espinho, porque muitas pessoas questionam, mas ninguém é capaz de responder. Mas diz que nesse tempo um mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava Paulo. Então Paulo se coloca diante do Senhor em oração e por 3 vezes ele clama ao Senhor que o Senhor retirasse dele aquilo que estava acontecendo. E a resposta de Deus para Paulo foi o seguinte: a minha graça te basta. E é isso que Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi feita a vontade de Deus sobre a vida de Paulo. Paulo entendeu o propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo então viveu para a glória de Deus. O apóstolo Paulo se sujeitou à vontade de Deus e o diabo se afastou dele. A graça de Cristo é suficiente para nós, amados. Isso é a sujeição. Esse é o primeiro ponto da nossa vida para vivermos uma vida de santidade diante de Deus. O segundo é: chegai-vos a Deus. Aproximar-se de Deus. Não é uma vida distante, uma vida longínqua de Deus, amados. É uma vida romântica, eu vou colocar aqui, que nos faz nos tornarmos amigos de Deus. Não, esta vida romântica nos faz nos tornar amigos do mundo e nós nos tornamos inimigos de Deus. Se achegar a Deus está no contexto a viver dentro da vontade de Deus, aceitar os planos de Deus, aceitar aquilo que vem de Deus e vivermos diante daquilo que Deus nos dá, ainda que seja ou que pareça impróprio para as nossas vidas. Precisamos viver com alegria para glorificar o nome de Deus, como foi o apóstolo Paulo, qual eu citei aqui. Vinha um mensageiro de Satanás e esbofeteava a Paulo. O que Paulo fez? Ele se sujeitou a Deus. Ele obedeceu a Deus, aceitou a vontade de Deus e se aproximou mais ainda de Deus. E o que aconteceu? Paulo diz: quando eu estava fraco, que Deus me fez forte. A graça imensa de Cristo abundou sobre a vida dele. Assim é na minha vida e na sua vida. Se nós nos sujeitarmos a Deus, se nós obedecermos a Deus, se nós nos colocarmos dentro do propósito de Deus e vivermos segundo a vontade de Deus, se aproximarmos de Deus para fazer a tua vontade e viver para a sua glória, Deus chega-se até nós e a sua graça é abundante sobre a nossa vida. Mas esses são princípios imutáveis, amados, da palavra de Deus. Porque nós temos uma grande questão na nossa mente quando nós olhamos para isso, achamos que Deus, Ele muda para viver dentro da nossa vontade e do nosso querer. Não, Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e amanhã. Deus é imutável. Quem tem que mudar os conceitos, mudar os princípios, mudar a forma de viver, de falar e de caminhar, somos nós. É nós que precisamos se achegar a Deus para vencer os nossos próprios maus desejos. Como ele inicia o texto, as guerras interiores, as guerras que há dentro de cada um de nós. O medo interior, o medo, a ganância, a soberba
e assim vai por diante tantos outros pecados que habita dentro de nós, só pode ser arrancado, só pode ser afastado de nós, se nós se sujeitarmos a Deus, se nós se achegarmos a Deus. Não há outra forma, amados. Ele continua dizendo aqui: lavai as mãos, pecadores, e vós de mentes divididas. A mesma coisa que eu disse lá na quarta-feira, quando nós fomos para o texto de Romanos. Pela renovação das vossas mentes. Não vos conformeis com este mundo, ou com este presente século. Arrependam-se. Lavem as vossas mãos, vós pecadores de mentes divididas. Não tem como viver servindo a Deus, amados, com duas mentes. Não se iludam com isso. Para servirmos a Deus, é necessário obedecer a Deus em tudo. Esta é a sujeição. Ser sujeito a Deus é obedecer Ele em tudo. E não por força, não por medo, mas por amor. Prisioneiros, cativos em obediência a Deus, por amor, amados. Isso é sujeitar-vos a Deus. Precisamos nos achegar a Deus, precisamos nos arrepender, precisamos deixar o mundo de lado. Precisamos se achegar a Deus, precisamos ter uma mente renovada por Cristo Jesus. Não podemos ter nas nossas mentes dois pensamentos, em adorar a Deus e a Mamon. É impossível servir a dois senhores, amados. Ou nós servimos a Deus, ou ao diabo. Não existe o meio termo, não existe pé em duas canoas. Ou você está com os dois pés em uma canoa, ou se você quiser colocar um pé em cada uma, você vai cair. Eu costumo dizer aqui, que o meio, o muro, que divide esses dois lados, pertence ao diabo. Porque Deus, Ele não tem o meio termo. Deus é santo. E a palavra de Deus nos chama a ser santo, como na primeira carta a Pedro. Sede santo porque o vosso Pai é santo. Busque uma vida de santidade, a santificação na vida, porque esta é a vontade de Deus. Ele diz o seguinte: purificai o vosso coração. Amados, essas questões, ela está em ordem cronológica. Primeiro precisamos sujeitar a Deus. Quando nós sujeitamos e obedecemos a Deus, então nós somos capazes de resistir às tentações. Também está lá na oração do Pai Nosso. Quando Ele diz o quê? Nos livre das tentações, nos livre do mal. Então o diabo fugirá de nós, porque é ele quem nos tenta, porque Deus não tenta ninguém. Então o diabo fugirá de vós. Então, quando o diabo foge, nós precisamos nos achegar a Deus, e Deus se achegará a nós. Precisamos lavar as nossas mãos de todos os nossos pecados, precisamos nos arrepender, precisamos ter uma mente firmada e não dividida, e precisamos então purificar o nosso coração. E se isso só acontece, amados, essa questão cronológica. Não tem como viver dividido e ter um coração puro. Não tem como amar as coisas do mundo e ser sujeito a Deus. Não tem como viver como o mundo e ter uma mente única em Cristo Jesus. É impossível. Ter uma vida de santidade precisa ter sujeição, precisa ter uma vida de estar junto, perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ter uma vida de santidade, é necessário lavar as nossas mãos do pecado. É necessário ter uma mente única em Cristo Jesus.
É necessário ter um coração arrependido, um coração purificado. Senão é impossível, amados, de viver agradando a Deus. Uma vida de santidade requer esses pontos nas nossas vidas. Aí vem a outra parte, a partir do versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Arrependimento. É necessário reconhecer quem nós somos, que somos miseráveis, como está em Apocalipse, quando ele fala às igrejas da Ásia: vós sois pobres, nus e miseráveis. Nós precisamos sentir as nossas misérias, precisamos entender quem nós somos, que somos incapazes. Amados, lembra daquela parábola da ovelha perdida? Jesus disse que naquela parábola tinha 100 ovelhas, que 99 estava sobre a sua posse e segura no aprisco, mas uma ovelha estava perdida. Jesus não se perde, queridos. Essa história aqui, achar que Jesus se perde pelo meio do caminho, não, quem se perde é nós, e Jesus é que vai encontrar a ovelha. Nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos sentir as nossas misérias, precisamos lamentar, precisamos nos humilhar e entender que estamos perdidos para que o Senhor venha nos resgatar no nosso mundo, para que sejamos encontrados pela graça e pelo amor e pela misericórdia de Cristo, que Ele possa vir ao encontro de nós pecadores e nos tomar em seus braços e trazer para o seu regaço e nos levar para a morada sua, que é o teu reino, o teu aprisco, onde nós vamos ter consolo, paz. Mas para isso é necessário sentir, é necessário entender as nossas misérias, entender os nossos pecados, é necessário humilhar-se e chorar aos pés do Senhor. Não tem como, amados, ter uma vida de santidade rindo do pecado que cometemos. Não tem como ter uma vida de santidade, amados, saboreando os prazeres deste mundo. Não tem como ter uma vida de santidade sendo feliz com os pecados que nós cometemos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, converter o vosso riso em pranto, em choro, em tristeza, a vossa alegria em tristeza. É isso que ele está dizendo. É necessário arrepender-se. Nós não podemos viver alegres, amados, nesse contexto de mundo, achar que tudo está bom. É necessário, amados, ter uma vida diferente. É necessário ter uma mudança de vida brusca, para que possamos agradar o Senhor. Viver em santidade, amados, é um dever e não é uma opção para aqueles que servem a Deus. Ter uma vida de santidade é a obrigação e dever de cada um daqueles que professa a fé em Cristo Jesus. E ter uma vida de santidade é, como eu disse, não é participar apenas dos cultos. Isso também faz parte da vida de santidade, sim, porque você não pode abandonar. Mas ter uma vida de santidade é abandonar o velho homem, abandonar a velha mulher, é abandonar os prazeres mundanos, é abandonar as práticas levianas da nossa vida. E para isso é necessário submeter-se a Deus, obedecer a Deus. É necessário resistir às tentações deste mundo, que é o diabo que traz até nós. Somente assim ele fugirá de nós. É necessário se achegar a Deus. É necessário chegar-se diante de Deus, se prostrar diante de Deus. É necessário reconhecer a nossa miséria. É necessário chorar por causa dos nossos pecados. É necessário se humilhar na presença e debaixo das potentes mãos de Deus. É necessário fazer que as nossas alegrias anteriores que eram no mundo se tornem tristeza pelo reconhecimento dos nossos pecados. Somente assim Deus se chega a nós e a sua graça se torna abundante na nossa vida. Essa é uma vida de santificação. É isto que a palavra de Deus nos ensina.
ele diz o seguinte, amados, no versículo 10, para que nós terminemos. Quando nós reconhecemos tudo isso, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amados, esta colocação que Ele dá, e Ele vos exaltará, Ele vos colocará diante da tua presença, Ele vos colocará no mesmo lugar que Ele está, porque somente o Senhor foi exaltado, somente Ele é digno de ser exaltado. E Ele diz que nós também seremos exaltados, se nós tomarmos essas posições nas nossas vidas. Se nós nos submetermos ao Senhor, se nós resistirmos ao diabo, se nós se achegarmos a Ele, se nós lavarmos as mãos dos nossos pecados, se nós deixarmos de ter uma mente dividida, se nós purificarmos o nosso coração, se nós fizermos o nosso sorriso se tornar em choro, a nossa alegria em tristeza, por arrependimento dos nossos pecados, e se humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, somente assim seremos exaltados. Sem essas condições, amados, é impossível de alguém ser exaltado, é impossível de alguém chegar ao céu. Nós somos salvos pela graça? Sim, mas todos aqueles que são alcançados pela graça têm uma vida de santificação. Há uma grande, amados, divisão sobre isso. Achar porque eu fui salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que é alcançado pela graça, ele é salvo e para sempre ele é salvo. Mas ele deixou de viver o velho homem, a velha mulher, e passa a viver como nascido em Cristo. E a sua vida não tem mais importância. O que tem importância é viver a vida para a glória de Cristo. Mas para isso é necessário trazer esses pontos à nossa vida. Que você possa ser sujeito a Deus, que você possa resistir ao diabo, que você possa se achegar a Deus, para que Deus se achegue até você, que você possa lavar as tuas mãos, que você possa transformar todo o seu sorriso em pranto, a sua alegria em tristeza, por amor e obediência à palavra de Deus. Que você possa ter uma mente única, uma mente transformada e renovada por Cristo Jesus, nosso Senhor, para que você e para que eu possamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Somente assim, amados, nós nos humilharemos debaixo das potentes mãos do Senhor, e somente assim Ele nos exaltará e nos levará para a sua presença para todos sempre. Que Deus os abençoe nesta manhã, que a graça e o amor de Cristo estejam presentes no coração de cada um de vocês, e que esta palavra fique gravada no coração de cada um de vocês, e que nós juntos possamos ser sujeitos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor e obediência à tua palavra. Que Deus abençoe nesta manhã. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã. Que o Senhor nos conduza segundo a tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nos leve a sermos sujeitos à tua palavra, Senhor, em obediência por amor a ela. Que o Senhor nos leve, ó Pai, a resistir às tentações, para que possa o nosso inimigo fugir de nós. Que possamos se achegar diante da tua presença, se arrepender dos nossos pecados. Que possamos, Senhor, ter uma mente única, firmada em Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, reconhecer os nossos pecados e fazer que toda alegria, Senhor, se torne em pranto diante da tua presença. Que possamos nos humilhar debaixo das tuas potentes mãos, para que o Senhor possa nos exaltar. Senhor, abençoa a vida de cada um dos professores agora neste momento. Nós colocamos eles nas tuas mãos, que o Senhor os capacite, Senhor, no estudo da tua palavra, e que possamos aprender mais do Senhor, ó Pai, nos ensinos que vamos ter agora. Abençoa cada professor, cada aluno que vai estar participando, e que tudo isso seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta manhã, desde já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, até logo mais à noite, se assim Deus nos permitir. Nós vamos terminar com um louvor nesse momento. Que Deus os abençoe.
mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos.